Saudações e seja bem-vindo a essa aula de Power BI. Nessa aula vamos juntos fazer um dashboard de logística. Veja só, eu vou te ajudar a fazer aqui este dashboard. Aqui nós temos aqui o faturamento anual, aqui quantidade de vendas, aqui o número de clientes que nós temos na nossa base de dados. Aqui temos o faturamento por cliente, aqui nós temos o faturamento por tipo de operação, se foi importação ou exportação. E aqui nós temos a evolução mensal das vendas. Então, eu vou ajudar a fazer este tipo de relatório aqui no ambiente Power BI. Tudo bem. Então, deixa eu só voltar aqui a abrir essa imagem. Então, aqui nós temos 4 funcionários que são o Alves, o Dércio, Félix e aqui a Mércia. Cada ficheiro aqui corresponde a vendas ou a dados de um colaborador. Então, vamos supor que na nossa equipe nós temos 4 vendedores que nos mandam os dados e nós devemos compilar esses dados e fazer um único relatório em que lá naquele relatório conseguimos ver a evolução ou o desempenho de cada um. Então, esse é o nosso objetivo. Então, em vez de eu pegar cada ficheiro e juntar num único ficheiro, eu vou te ajudar como fazer isso aqui de uma maneira automática. Vamos pegar essas bases todas que estão separadas e vamos juntar usando um recurso do Power Query que nós veremos a seguir. E aqui eu mostro o background que nós vamos usar aqui no nosso relatório. Esse background, como pode ver, eu fiz aqui no PowerPoint. Tudo bem. Então, o que nós fazemos é, fizemos o nosso background, vamos para File, depois Save As, posso escolher aqui, Desktop, e o segredo está aqui. Em vez de eu gravar como um PowerPoint, eu vou gravar aqui como um PNG. Então, vou clicar aqui e vou salvar. Então, just this one, ele já salvou, posso minimizar aqui e vou aqui abrir o ambiente, Power BI. Tudo bem, já podemos começar importando aquele layout. Como é que eu faço isso? Vou clicar aqui no Format, depois Canvas Background. Aqui no Browse vou clicar e vou até Desktop. No Desktop está aqui o meu background. Ele já foi importado, mas eu não consigo ver. Para eu ver, eu chegar aqui na transparência e colocar 0. Apenas isso. E eu sugiro sempre a colocar aqui Fit. Então, para ele poder fazer aqui um ajuste. Tudo bem. Então, agora é o momento que a gente vai importar a nossa base de dados. Lembrando, os nossos dados aqui estão dentro. Deixa ela só procurar aqui a minha base. A minha base está aqui dentro de uma pasta. Então, eu quero juntar esses ficheiros que estão dentro de uma pasta. Vou aqui copiar o caminho dessa pasta, só para eu não sofrer lá no Power BI. Então, aqui, vou clicar aqui em Get, depois aqui More. Então, como os meus dados estão numa pasta, eu vou clicar aqui em Folder, vou clicar aqui em Connect. E aqui eu vou colar o caminho da pasta, vou clicar aqui em OK. Ele vai aqui carregar. E vai me dizer que naquela pasta tem 4 ficheiros do Alves, Dércio, Félix e aqui Mercy. Então, como eu lhe mostrei lá atrás, esses ficheiros aqui, eles estão isolados. E o que nós queremos fazer aqui, nós queremos combiná-los. Então, vou clicar aqui em Combine. Aqui tem duas opções, tem Combine and Transform ou Combine and Load. Muitas vezes os dados vêm com alguma sujeira, alguma anomalia. Então é sempre bom primeiro ver se tudo está em ordem. Logo, vou clicar aqui em Combine and Transform. Então, vou aqui abrir o ambiente Power Query. Então, aqui ele vai mostrar a prévia do primeiro ficheiro. Vou clicar aqui em OK. Ok, então aqui atrás
ele abriu o Power Query. Então aqui só vamos conferir se tudo está em ordem. Por exemplo, está a ver aqui na data. Ele está nesse formato ABC123. É um formato abstrato. Não é texto nem número. Então nós temos que clicar aqui e já ajustar aqui para a data. Então é só. Agora apareceu aqui o calendário. Aqui o valor da fatura, o valor faturado, número inteiro. O resto está em ordem. Posso aqui colocar simplesmente base só, como sendo o nome dessa base de dados. E daqui vou clicar aqui em Home, Close and Load. Então, dessa maneira, ele vai trazer para mim aqui os meus dados já compilados. Então, como sabe, aqui no Power BI nós não temos a possibilidade de podermos editar dados. Nós podemos ver, mas não tem como editar. Se quiser editar alguma informação, tem que ser lá na fonte, que por acaso é no Excel. Aqui no ambiente Power Query, nós conseguimos aqui ver os dados. Como pode ver, conseguimos aqui ver os dados, mas nós não temos a possibilidade de editar. Se eu chegar aqui e digitar alguma coisa, ele não vai responder. Então, veja só. Aqui o Power BI está a dizer o seguinte, que nessa base de dados aqui, eu tenho 213 linhas, ok? Mas nessa coluna de funcionários, eu tenho aqui 4 valores distintos, que são os 4 colaboradores que nós temos aqui na nossa base, que são esses Félix, Dércio, Alves e aqui a Mércia. Tudo bem. Então, como sendo a primeira análise, nós queremos aqui saber o faturamento total. Então, para saber aqui o faturamento total, vamos usar aqui uma medida. O que é isso de medida? Medida é um cálculo que nós usamos aqui no Power BI para retornar um valor único. Por exemplo, eu quero aqui somar toda essa coluna aqui de valor da fatura. Então, como é que eu faço isso? Vou chegar aqui, botão direito e nova medida. Então, vou clicar aqui em nova medida. E na medida, nós podemos aqui escolher ou definir o nome da medida, que por acaso será faturamento. Então, vou colocar aqui faturamento e vou colocar aqui igual. Ou para ser mais intuitivo, mais didático, eu vou cancelar a medida, vou voltar para a minha base de dados. Então, aqui também posso clicar aqui, botão direito e nova medida. Então, aqui está. Vou escrever aqui, faturamento. O que eu quero fazer aqui? Eu quero somar todos esses valores nessa coluna. Então, se eu quero somar e o Power BI, as funções são em inglês, é só colocar aqui sum. Então, aqui quando eu coloco sum, ele me pergunta, quer somar qual coluna? Eu quero somar aqui a coluna valor da fatura. Vou clicar aqui, depois fechar parênteses e enter. Então, aqui está a minha medida. E no Power BI, quando nós temos uma medida, ele coloca aqui uma calculadora. Nós não conseguimos ver os valores aqui dentro. Mas, se nós voltarmos para o painel do relatório e depois clicarmos aqui num cartão, então aqui nós temos duas opções. Podemos pegar esse valor da medida e trazer para esse campo, que ele vai responder, ou podemos pegar esse valor e jogar aqui dentro, que também vai surtir aqui o mesmo efeito. Então, o valor dessa medida é 11 milhões. Então, é assim como nós calculamos medidas aqui no ambiente Power BI. Tudo bem. Então, aqui está a minha medida, ok? Agora, eu quero editar, como é que eu faço? Com o visual selecionado, vou para Format, aqui no Callout, aqui eu consigo diminuir esse tamanho desse texto aqui. Posso colocar, por exemplo, 30. Então, diminuiu. Agora, eu não quero esse background aqui. Posso clicar aqui no General, Effects e desabilitar aqui o background. Então, fica assim. E eu posso aqui copiar,
Ctrl C, Ctrl V, trazer já para aqui, Ctrl C, Ctrl V e trazer para aqui. Aqui eu quero saber agora de vendas realizadas. É o seguinte, aqui nesta minha base de dados, vamos assumir que cada linha é uma venda. Então, se eu quero somar aqui a quantidade de vendas, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que somar aqui todas, ou tenho que contar aqui todas as linhas. Logo, vou clicar aqui com botão direito e nova medida. Então, aqui, essa medida será chamada de quantidade de vendas. Então, que será igual ao quê? Se eu quero somar, ou se eu quero contar todas as linhas, logo vou usar aqui a função count rows. E aqui ele me pede o nome, por acaso aqui, o nome da tabela, porque todas as colunas possuem o mesmo número de linhas. Logo, a tabela aqui será a tabela base. Essa aqui nós trouxemos do ambiente Power Query. Daqui fecho parênteses e dou um Enter. Então, como eu disse, nós não conseguimos ver o valor da medida. No entanto, ao chegar aqui, podemos remover e trazer aqui a quantidade de vendas. E para terminar aqui, agora aqui eu quero muita atenção da sua parte, porque aqui eu quero saber a quantidade de clientes. Então, vamos lá. Vou olhar para a nossa base de dados aqui. Então, nessa coluna de clientes, eu tenho o quê? Eu tenho 7 clientes que são 7 valores únicos. Coca-Cola, EDM, KFC, LRG, Mozart, Sazol, Ubimos. Então, eu tenho aqui 7 clientes. No entanto, essa coluna toda aqui tem 213 linhas. Então, a função que eu vou usar aqui é a função distinct count. Vou colocar aqui quantidade de clientes. Fazer aqui igual a distinct count, que ele vai fazer o que? Uma contagem distinta. Ele só vai trazer uma ocorrência para cada registro. E a coluna que nós vamos usar aqui é a coluna cliente. Vou fechar parênteses e vou dar aqui um Enter. Então, veja só, voltamos para o painel, clico aqui, vou fechar e vou aqui trazer o valor da quantidade de clientes para aqui. Então, veja só, ele vai dizer o quê? Está a dizer que nessa coluna aqui tem 7 valores distintos, que é o mesmo 7 que aparece quando nós clicamos dentro dessa coluna aqui. Quer dizer que na coluna cliente nós temos 7 clientes, temos aqui 7 valores distintos, ok? Então, agora, para faturamento por cliente, o que eu posso fazer aqui? Eu posso aqui usar o gráfico de coluna, que é esse aqui. Vou clicar no gráfico, aqui está, e vou aqui aproveitar o espaço disponível. Tudo bem. No eixo X aqui, eu vou trazer o cliente, nesse caso a coluna cliente, mas agora ele não apresentou nada aqui porque ainda está à espera do valor do eixo Y. E no eixo Y, eu quero saber aqui o faturamento, que é a medida que nós usamos lá atrás. Então fica assim. Agora, nós temos que dar vida a esse gráfico. O que nós podemos fazer? Podemos vir para o Format, General e depois nos efeitos vamos remover o background, ok? Vamos lá modificar esse eixo Y. Vou voltar para aqui. Eixo Y. Eu vou remover os valores e vou remover aqui o faturamento. Limpou. Esse cliente aqui não preciso ver. Então, vou fechar aqui. Abrir o eixo Y, X. Vou remover aqui o título. Perfeito. Agora, se eu já tenho aqui faturamento por cliente, esse título aqui não preciso dele. Logo, vou voltar para aqui, vou desabilitar aqui o título. Perfeito. Agora, voltando para o campo do visual, o que eu vou fazer? Vou até as colunas. Então, como a nossa cor aqui é essa cor azul escuro, então aqui eu posso mudar para esse azul aqui escuro. Perfeito. Então, vou fechar aqui de novo, vou a marcar aqui Data Labels. O que são Data Labels? São os valores que ficam aqui em cima.
Vou aqui habilitar o Data Labels, ficou assim. Mas agora, o que eu posso fazer aqui é entrar nessa opção. Aqui nos valores, eu posso aplicar aqui um bold. Posso aqui aumentar o tamanho do texto para, deixa lá ver, para 14. Ótimo. Então, posso voltar para o eixo X. Vou marcar aqui, aplico um bold. Posso aqui também colocar o tamanho 14. Então, agora já consigo ler facilmente. Posso agora pegar esse gráfico, dediquei um tempo, copiar e colar e trazer para aqui. Agora, eu quero fazer aqui uma análise por tipo, se é importação ou, vamos lá ver, se é importação ou exportação. Então, vou trazer aqui o tipo de atividade, vou trazer para a legenda. Então, fica dessa maneira. E aqui, eu estou vendo que essa cor aqui mais clara é da exportação e essa cor mais escura é da importação. Eu quero ver essa informação em cada fatia. Então, com o gráfico selecionado, posso ir até o Format e daqui vou para Details Label. E aqui, onde vem Label Content, eu posso clicar e marcar apenas Category e Percent of Total. Então, fica assim. Então, dessa maneira, essa legenda aqui já é redundante. Então, eu posso vir para aqui e desabilitar a legenda. Então, fica desse jeito. Então, só falta aqui um gráfico. Então, vou aqui. Como aqui eu quero ilustrar uma informação temporal, vou aqui escolher um gráfico de linha. Aí depois trazer esse gráfico aqui só para a gente poder reaproveitar a formatação. Então, vou deixar o gráfico aqui. É o seguinte, aqui no Power BI, quando nós temos um gráfico selecionado, ou quando nós temos um visual selecionado, quando nós clicamos no gráfico, depois aqui clicamos no outro gráfico, ele já muda. Ele já muda. Então, há que ter muita atenção, por exemplo, pode aqui modificar o seu gráfico devidamente e depois, por falha, clicar no outro gráfico, ele vai mudar a análise. Então, tem que reparar para esse detalhe. Tudo bem. E se quiser desfazer, temos aqui o nosso famoso Ctrl Z ou Undo. Tudo bem. Aqui eu quero fazer uma análise por mês. Então, já vou trazer aqui. Agora, por que essa confusão toda aqui? É porque aqui eu tenho o ano, o trimestre, o mês e o dia. Eu posso aqui remover o ano, posso aqui remover o trimestre, posso aqui remover o dia. Então, o nosso gráfico vai ficar dessa maneira. Ok? Então, aqui eu posso clicar no gráfico e para a forma de fazer aqui algumas manipulações. Por exemplo, aqui no Line, uma opção que eu gosto muito é aqui, Interpolation Type. Vou chegar aqui e clicar aqui em Smooth para poder suavizar esse gráfico. Perfeito. Aqui nos marcadores, eu posso aqui habilitar o marcador. E se eu quiser, posso também aqui aumentar um pouco o tamanho do marcador. Então, aqui está, posso escolher aqui essa cor mais escura. O que mais posso fazer? Aqui no Line, na cor, eu posso também escolher aqui essa cor escura. Então, fica dessa maneira. Então, dessa maneira nós conseguimos preencher aqui todo o nosso relatório. O que falta agora é habilitar o filtro aqui em cima. Então, vou aqui escolher no slicer ou no filtro. Já está aqui. Eu vou filtrar por funcionário. Vou pegar nesse funcionário e vou jogar para aqui. Então, aqui está. E eu quero ver um funcionário de cada vez. Então, eu posso vir para o Format. Aqui no Slicer Settings, eu vou marcar aqui o Drop Down. Então, vai ficar dessa maneira. Ok. É só posicionar aqui. E aqui, para darmos vida a esse Slicer, eu posso ir para General, desabilitar o Background. Ficou assim escuro. Volto para o Visual. Slicer
Read aqui. Eu posso colocar aqui um branco, já consigo ler, mas eu não consigo ler aquele texto ali. Nos valores, eu posso aqui, por exemplo, escolher essa fonte aqui cinza. Então, quando eu clico aqui, consigo ver, mas não devidamente ainda. Então, posso marcar valores aqui. Posso aqui escolher essa cor no que vai dar agora. Ok, está a melhorar. Posso aqui escolher essa cor. Ok. Então, posso aqui, ou aqui no background, eu posso escolher essa cor. Ok. E chegar aqui e escolher aqui uma cor mais escura. Ok, então essa parte aqui é uma parte mais de formatação, é uma parte assim mais subjetiva. Então, nós aqui usamos esses recursos do Power BI para termos aqui esse resultado. Então, dessa maneira fica mais fácil de a gente poder fazer aqui a análise de dados. Por quê? Porque no Excel nós conseguimos aqui usar um slicer para poder filtrar os dados. Mas qual é o poder do Power BI em relação ao Excel? É que o Power BI ele é altamente interativo. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que eu posso chegar aqui, por exemplo, esse aqui é o UBMOS. Quando eu clico no UBMOS, ele vai filtrar aqui todos os dados em função de UBMOS. Então eu consigo ver o quê? Que aqui na UBMOS, por exemplo, eu fiz aqui 28 vendas. E aqui eu consigo ver o comportamento anual. Eu consigo ver que para o UBMOS eu tive um faturamento maior, por exemplo, em dezembro. Quando eu clico na UBMOS, os valores voltam. Quando eu clico na Sazol, por exemplo, aqui eu consigo ver que eu comecei numa baixa, depois melhorou um pouco, voltou a cair e voltou a crescer aqui em dezembro. Então, eu consigo aqui ter mais insight sobre os dados que eu não teria se eu estivesse a usar aqui o Excel. É por isso que usar ou dominar Power BI é uma vantagem competitiva para o profissional. Eu, por exemplo, vou clicar, por exemplo, vou clicar aqui na importação. Eu consigo ver aqui a análise da importação. Eu consigo ver o quê? Que aqui na importação eu faturei, por exemplo, aqui 4 milhões. Eu posso clicar aqui, eu posso clicar aqui na exportação. Vejo que aqui na exportação eu consegui ter um maior resultado. Eu faturei aqui 7 milhões. E eu posso vir para aqui para o funcionário, ver aqui a seção do Félix. Então, veja só, para o Félix aqui, ele faturou 4 milhões fazendo aqui a importação e faturou aqui 1 milhão fazendo aqui, ou 4 milhões para a exportação e 1 milhão aqui para a importação. Consigo aqui usar vários filtros para montar vários cenários de modo a ter mais insight sobre os meus dados, ok? Gostou dessa aula? Então, coloca um like e eu te vejo na nossa próxima aula.